Vamos lá. Trump afirma que cessar fogo com o Irã acabou e que negociar com o país é uma perda de tempo. O presidente... Isso aqui é uma declaração importante, tá? Realmente é, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que considera encerrado o cessar-fogo com o Irã, classificando o governo iraniano como doente. A declaração foi feita após os ataques americanos contra instalações iranianas e a resposta do Teherã, que disse ter atingido bases militares dos Estados Unidos na região do Golfo. Para mim, acabou. Disse Trump ao ser questionado sobre a trégua, tal. E é isso aí. E aí, meu irmão, a guerra vai continuar. Momento. Vamos lá? Mano, olha que coisa insuportável. Você está cometendo racismo contra pessoas laranjas? Eu estou. Laranjofobia. Vamos lá. Próximo. 100 funcionários, empresa ligada a sancionado pelos Estados Unidos, movimentou 29 bilhões de reais. Que manchete, isso aqui parece um exercício do Enem. Interprete a manchete. 100 funcionárias, empresa ligada a sancionado pelos Estados Unidos, movimentou 29 milhões. Ó, sem ler o corpo da matéria. Então, o que aconteceu? Tinha uma empresa nos Estados Unidos, tá? Que não tem nenhum funcionário. E ela movimentou um dinheiro absurdo lá nos Estados Unidos e aí descobriram que a empresa é de um cara que já sofreu uma sanção do governo, é isso? A High Quality, pertencente ao grupo Victor Shimada, é acusada pela PF de levar recursos oriundos do tráfico internacional. Olha a cara do Victor Shimada. Olha lá. Todo chimado. Vai lá. Eu amei que meteram umas notas de real aqui. Mano, que imagem é essa, cara? Que imagem é essa, velho? É porque velho? é 29 milhões de reais. Desculpa, gente. Fui Bobson. Uma empresa ligada a Vitor Henrique de Oliveira Shimada, brasileiro sancionado pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC, movimentou 30 bilhões de reais entre janeiro de 21 e agosto de 24, mesmo sem ter funcionários, de acordo com a PF. Na representação que deu origem à Operação Exchange, deflagrada na semana passada, os delegados afirmaram que a High Quality Importation, comércio e distribuição, lavava recursos provenientes do tráfico internacional, especialmente de haxixe. Segundo a Polícia Federal, a empresa foi alvo de 645 comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF no período analisado por movimentações suspeitas. Por isso que eu vou te falar, você, inclusive o rapaz mandou um pimba ontem e falou, pô, Arthur, você leu meu artigo sobre como sufocar as organizações criminosas pela parte financeira? Claro que sim, cara. Né? Acontece que o teu artigo ele não deixa especificado assim, ó, vamos buscar aqui desta forma. Tá meio lista de desejos aquilo. Né? E sim, isso tem que acontecer. E claro que o PCC e o Comando Vermelho serem considerados organizações terroristas internacionais fazem com que a agilidade do processo, principalmente nos Estados Unidos, seja muito maior, não é mesmo? Então desce um pouquinho. Vamos lá? Nós temos aqui a High Quality e tal, deixa ser um pouquinho. Ele foi preso pelo FBI em janeiro no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, e apontado como líder do esquema ao lado de Shimada. Tal, beleza, desce aí um pouquinho. Só uma coisa, você tá achando muito interessante essa notícia? Não. Tá, porque está tendo a votação agora da PEC do Kim. E eu acho que é mais do interessante IPVA? essa notícia, sim. Mas aí assim, a gente vai ficar vendo a Bia Kicis falar. Então vamos botar o país de volta no rumo correto da prosperidade, da segurança pública, da segurança jurídica e de nos aliarmos com aqueles países que são verdadeiramente democráticos. Quero saber quem vai votar contra. E que os gestos que o presidente da República anda fazendo por aí, indecorosos, que ele possa... Uma sugestão pro Léo aqui, ó. Tudo isso, todo esse assunto importantíssimo. Tá rolando a votação da PEC do Kim, né? Do IPVA. Vejam aí quem tá votando contra e vamos fazer um react dos melhores momentos de quem tá votando contra, tá? Beleza? Ou também alguns, sei lá, tem o Farrur ali e tudo. Vê aí se dá vídeo. Então isso. O Arthur vai ver isso aqui depois no canal dele, Os Melhores Momentos, tá? Não vamos ver agora. Próximo. Peraí. Próxima notícia. População de rua do Brasil dobra após 3 anos e meio de Lula. Parabéns, Lulão! Parabéns, viu? E tome-lhe a realidade se impondo pra vocês, né? Nossa, desce um pouquinho, deixa eu ver a... A situação de rua no Brasil praticamente dobrou desde o início do terceiro mandato de Lula. Em 2022, cadastro único de programas sociais, CAD único, registrava 198 mil pessoas e agora está 392, crescimento de 97%.
Eu vou te falar, cara, que coisa ridícula. E já vou até te antecipar a defesa deles, tá? A defesa deles vai ser o seguinte: não, é que antes esses caras existiam, mas eles não estavam sendo cadastrados. Tá bom. Me manda essa notícia no privado, tá? Por favor. E aí eu vou te falar uma coisa, cara. Eu já falei várias vezes aqui que... como é que resolve a população de rua? Não é uma coisa simples, porque, em primeiro lugar, você precisa de uma cidade planejada para não excluir as pessoas que chegam nela, como você tem em São Paulo com um plano diretor restritivo. Esse é o primeiro ponto. A cidade tem que abraçar a pessoa e colocar ela num lugar onde ela vai ter ligações afetivas com seus familiares, com as pessoas da sua infância, ela vai ter mobilidade, ela vai ter um lugar bonito para se desenvolver, vai estar próximo de um posto de saúde, vai ser uma pessoa saudável. E depois... a assistência social a essas pessoas, primeiro que tem que ser por contrato padronizado, que aqui em São Paulo não tem, é um absurdo. Imagina no resto do Brasil como deve ser, né? Você tem cada hora um contrato, cada hora de um jeito, tá errado. Tem que ter um padrão de contrato, tá? E segunda coisa, você tem que pulverizar o atendimento. E não fazer como a gente faz aqui, né? Colocar esses caras no centro de São Paulo, fingindo que eles são bonzinhos e criando aquelas filas imensas de pessoas em situação de rua que ficam se retroalimentando, inclusive muitas vezes no crack. Não é mesmo? Vamos lá? Põe na tela. Wagner Moura. Aparentemente tem gente que não acha que o governo Lula tá fazendo Não, o Wagner Moura, assim, cara, eu vou te falar. Ele deu um presente pro Flávio Bolsonaro, né? Acabou de dar um presente. E mostra, né, como... Olha lá a hipocrisia da esquerda, ela realmente existe, né? Dá play aí pra você ver. Me preocupa que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Seria uma tragédia para o país. Né? A prova de que os fatos não importam mesmo é que ele, mês após mês, se envolve num caso de corrupção. A gente tem que se mobilizar, todos nós, a sociedade civil brasileira, não nos mobilizarmos para Lula ganhar essa eleição de novo. Opa! É legal que é o seguinte, você tá falando dos escândalos de corrupção do Flávio, minha voz tá alta aqui, mas é o seguinte, velho, os do Lula você simplesmente ignora, porque vamos lembrar, né? O Lula... antes dele chegar à presidência, já tinham vários escândalos de corrupção dele como sindicalista. Depois, você tem ali ele chegando ao poder e logo em 2005, no segundo ano de... ele ganhou em 2002, então 2003, 2004, no terceiro ano de mandato, estoura o escândalo do Mensalão, onde todo mundo sabia, menos o Lula. Zé Dirceu sabia, José Genuíno sabia, todo mundo sabia, menos ele. Depois você tem o governo Dilma, tem o Petrolão e todo mundo sabia, menos o Lula. Aí descobrem o sítio, descobrem o triplex, descobrem um monte de presente dado e armazenado pela OAS, descobrem 14 milhões de reais em palestras que ele deu para Odebrecht, que pegou um monte de obra no seu governo, e simplesmente não existe, então, escândalo de corrupção envolvendo Lula. Aí você tá falando o quê? Do Vorcaro? Você tá falando da crise do Vorcaro, que também envolveu um monte de políticos do PT e vocês ignoram? Você tá falando do quê? Do escândalo anterior, que era do INSS, que pegou o irmão do Lulinha e pegou o irmão do Lula e o filho do Lula, o Lulinha, e esses vocês ignoram? Então não faz sentido, cara. Então você é só um idiota falando merda, né? Com esse ar de intelectual, com esse ar de inteligentinho, de artistinha, Lula é bom. Que coisa ridícula, cara. Põe na tela aí, vamos ver o restinho. Vamos, Ana. Porque a perspectiva desses caras ganharem... sobretudo Ana, volta um com os americanos. Volta um pouquinho. Põe pra trás. Aumenta um pouquinho que eu não... Mais. Volta mais. Mais. Aí. Agora, põe aí, deixa eu ouvir. Desses caras ganharem. Pausa. Sobretudo... Pausa. Volta mais. Aí, vai lá. De novo. Porque a perspectiva desses caras ganharem, sobretudo... com os americanos trabalhando para que eles ganhem. A minha expectativa é que o apoio de Trump a Flávio Bolsonaro saia pela culatra. Me preocupa que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Seria uma tragédia. Vai ser pela culatra. Para o país. A Ana tá... Você tá meio... Porque eu tô percebendo agora que trocaram a minha câmera de lugar do nada. Você tá meio Heloísa. Não, eles trocaram minha câmera tá meio devagarzinho. Não, mas o que tem a ver a câmera? Não, porque eu tava olhando, eu fui olhar aqui e falei, ué, cadê a câmera? E eu me distraí vendo que agora eu tô desse lado. Ah, é bom que aí você olha pra mim e parece que você tá olhando pra câmera também. Olha lá, pessoal. Foi você que tinha mandado pôr a câmera aqui? Por que eu falei isso? Eu não sei, Arthur, como funciona a sua cabeça. Não foi Acho que provavelmente pra você fazer um react e mostrar o seu rosto fazendo react, né? Mas tudo bem, vai lá, próximo. Ok.
sei. Vamos lá, lê certo, hein? Lê TJ certo. de Roraima. Cara, uma coisa que eu sempre uso é o seguinte: quando você vai pro Rio Grande do Sul, a galera fala o mas muito Eu lembro que tem o BKtuber, lembra aquele negão que fazia uns vídeos no YouTube? Então, eu moro em Viamão, né? Vamos lá, o TJ de Roraima nega irregularidade e defende pagamento de 72 mil a magistrados. Vamos lá, o TJ de Rondônia, Tribunal de Justiça de Rondônia, se manifestou ontem sobre o pagamento de magistrados acima do limite estabelecido pelo STF. Em nota, a Corte Estadual afirmou que o salário de 72 mil apontado por reportagem da Folha está dentro de parâmetros fixados pelo STF. O TJRO ressalta que não houve criação de vantagem local, pagamento sem base normativa ou adoção de qualquer medida destinada a contornar a decisão do STF. Na segunda, os ministros Alexandre Moraes, Anin e Flávio Dino determinaram que os presidentes dos tribunais de justiça do DF, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestassem esclarecimentos em até 48 horas sobre pagamentos magistrados. Por que tá falando de Rondônia e a manchete é de Roraima? Eles erraram, será? Não sei. Mas Porque eles estão falando Roraima de é outros RE. também. Hã? Eles estão falando de outros também, Rio de Janeiro, Rio Grande do Mas mesmo Norte. assim, não falou nada de Roraima. A decisão dos ministros foi tomada após reportagem da Folha apontar que os 7 tribunais teriam descumprido o entendimento fixado pela STF em março desse ano. A decisão, que girava em torno dos penduricários, limitou pagamentos a magistrados. Desce aí um pouquinho. Segundo a nota, o TJRO ainda prepara a resposta definitiva para o STF. O texto afirma que o pagamento observa, além da decisão do STF, a resolução conjunta editada pela CNJ e pelo CNMP. Né? O tribunal ainda afirmou que a folha de pagamento é processada com base em critérios legais e tal. O tribunal contestou o cálculo feito pela Folha. Segundo a nota, o valor de 62 mil apontado pela reportagem como o máximo que o magistrado poderia receber parte da premissa equivocada, pois desconsidera a parcela da valorização por tempo de atividade na carreira. De acordo com o tribunal, essa verba é reconhecida pelo STF sendo devida conforme o tempo de exercício em atividade. É o seguinte, funciona assim: quando você tem, né, um tempo de atividade maior, você vai recebendo a mais por isso, que é uma coisa positiva, uma coisa que deve existir, tá? Agora, como os salários já são muito altos, né, e você começa agora com essas verbas que fogem do teto, porque ela não é necessariamente uma gratificação, aí começa uma indenização, uma bonificação, não sei o que lá, que foge do limite constitucional do teto, você começa por causa do jogo de palavras, poder pagar mais pros caras. Por isso que eu tô falando, cara, tem de haver uma reforma constitucional para impedir essa manobrinha. Eu já falei várias vezes aqui. O cara põe uma manobra que, em vez de ele chamar de gratificação, ele chama de outra coisa. Ele chama de verba indenizatória, ele chama de indenização, ele chama de bonificação por conta. E aí foge do teto de gratificação, né? E aí eu pergunto pra você: os deputados estaduais de Roraima ou Rondônia, ou Goiás, ou todos os outros que apontaram, esses deputados estaduais estão batendo de frente com isso, como eu bati de frente quando fui deputado estadual em São Paulo? Que eu falei, pode tirar essa palavra, verba indenizatória, pode colocar gratificação, quando tentaram aumentar o salário dos caras. E colocaram, porque eu fiz um escândalo lá dentro. Os deputados estaduais desses estados estão ali brigando por isso? Não, não estão. Então, meu irmão. Então, aí eu pergunto pra você, será que o povo de Goiás, de Roraima, de Rondônia e tudo, será que eles cobram os seus deputados estaduais para fazerem isso? Então por que o juiz vai receber menos? Põe na tela. Aprovadas penas mais severas para violência sexual digital contra menores. Desce aí um pouquinho. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que aumenta as punições para violência sexual digital contra crianças e adolescentes, inclusive nos casos em que é usada inteligência artificial. Além de aumentar penas para crimes como produzir, divulgar ou comercializar conteúdo de violência sexual contra menores por meio da internet ou das redes, o projeto torna hediondos vários desses crimes, tornando mais rígidas as condições de cumprimento da pena. O autor do projeto é o Osmar Terra, e no Senado ele foi analisado pelo plenário em regime de urgência. Para evitar a estatística, eu quero saber exatamente o que muda. Vamos lá. Entre janeiro e julho foram registradas 50 mil denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil, apresentando um aumento de quase 19% em relação ao mesmo período de 24.
Nesse cenário temos... Além disso, o projeto substitui a expressão pornografia infantil por violência sexual contra criança ou adolescente. Na legislação sobre o tema para... Tá. A senadora Damares Alves elogiou o trabalho, tal. Eu quero saber o que muda na prática. Desce aí. Produção e divulgação. O texto aumenta as penas de crimes já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos casos de produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem ou registro de conteúdo de violência sexual contra a criança ou adolescente, assim como a sua venda ou exposição, a pena atual é de 4 a 8 anos, o que é um absurdo, porque se você pega 4 anos e você pode, apesar que não sei se tem... Pena de 4 anos você não é nem... Você não chega a ser preso. Então, mas eu não sei. Existe algum crime hediondo que a pena é 4 anos? Porque eu acho que para crime hediondo, não sei se tem... Eu não sei. Não, que eu me lembre. Mas, exatamente, se você pegar 4 anos, você nem vai preso. Então, sei lá, você chamou... Mas essa daqui é a pena atual, eles aumentaram a pena. Entendeu? Tá aqui, ó. Não, então, é isso que eu tô falando. A pena de 4 a 8 era um absurdo, realmente. 4 anos é um absurdo, porque você sequer vai preso. A base aqui, tinha que aumentar. Você fica preso no regime semiaberto. E multa. O projeto eleva essa punição para 4 a 10 anos, o que também acho errado. Tinha que aumentar mais a pena base. É lógico, porque não pode começar com 4 anos, cara. Porque se começa com 4 anos, o cara sequer vai preso. Tudo bem que deve ser aquele caso menor, né? Imagino que tipo assim, sei lá... Sei lá, o cara tava na sala quando alguém fez alguma coisa. Sei lá, imagino eu, não sei. Mas 4 anos você nem vai preso. A pena é aumentada em 1/3 se a venda ou exposição ocorrer por meio da internet. O que pra mim também não faz sentido, porque se o cara vendeu de forma física, ou tô com uma fita VHS de uma menor que eu filmei ali, ou se ele vende na internet, pra mim acho que não tem que ter, acho que tem que ter pena igual pros dois. Das redes sociais ou de outras tecnologias de informação e comunicação. Além disso, a proposta aumenta a punição para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga material de violência sexual contra criança ou adolescente. Pera, é diferente isso? A proposta aumenta a punição para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga material de violência sexual contra criança ou adolescente. Hoje a pena prevista para esses atos é de 3 a 6 anos, que é menor ainda de reclusão e multa. O texto proposto permite aumentar a pena de 4 para 10 anos. Por que não... É 1/6, né? Devia aumentar pelo menos para 6, porque o cara pelo menos ir para cadeia, né? A pena é aumentada em 1/3 quando o conteúdo for publicado ou compartilhado em mais de uma plataforma digital, rede social, serviço de vídeo sob demanda ou aplicativo acessível ao público. Armazenamento, desce aí um pouquinho. A pena atual para quem adquire, possui ou armazena esse tipo de material é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Ou seja, o cara não vai preso. Esse não vai preso mesmo. Porque se o máximo é isso, o cara não vai preso. O projeto aumenta essa punição de 3 para 6 anos, reclusão e multa. O texto também cita explicitamente o ato de solicitar esse material e prevê a mesma pena para quem acessa ou visualiza deliberadamente aplicações de internet, serviços de streaming ou outras formas de registro que apresentem material de violência sexual contra criança ou adolescente. Tá? Aqui tem um detalhe também. Se o cara, por exemplo, ele entra no Xvideos pelo seu celular e acessa esse material e fica no histórico do celular, ele vai preso por causa disso? Aí vem a questão. Ele tem como saber se é um vídeo de menor de idade ou não? Eu não sei como é que funciona penalmente isso daí, tá? Desce aí um pouquinho. Também está prevista a pena maior para o crime de aliciamento de crianças e adolescentes. Atualmente o ECA estabelece de 1 a 3 anos. Gente, assim, 1 a 3 anos, você me desculpa. O cara não vai preso, cara. O cara não vai preso, você entendeu? Se você aliciar uma menor de idade para cometer uma violência sexual contra ela, você não vai preso. Olha isso. Para a prática de ato libidinoso. O projeto prevê punição de 3 a 5 anos de reclusão e multa. Aqui também é pouco, porque, olha só, se você tiver bom comportamento, você cumpre 1/6 da pena. Se você pega 5 anos, 1/6 da pena, você não fica nem 1 ano preso. As penas podem ser... Eu não tenho certeza se essa regra vale para crimes hediondos. De bom comportamento, tá? Eu acho que crime hediondo tem as regras de abrandamento de pena um pouco diferentes. As penas podem ser aumentadas de 1/3 a 2/3 quando o criminoso promete vantagem à vítima ou se aproveita da relação de confiança, autoridade, O mesmo aumento deve ocorrer em caso de uso de inteligência artificial, deepfake, montagem feita com inteligência artificial para alterar imagem ou voz, filtros, perfis falsos, anonimização,
aplicativos de mensagens, redes sociais, jogos online. Para os casos em que há simulação de participação de crianças e adolescentes em conteúdo de violência sexual, com montagem de alterações e modificações de imagem, a proposta aumenta a pena, que hoje é de 1 a 3 anos para 3 a 5 anos de reclusão e multa. Além disso, aqui eu não sei se eu concordo muito, tá? De verdade, é que eu não sei se eu concordo muito, porque eu não sei se a montagem por si só ela dá problema, enfim. A matéria também ela tá meio ela não tá muito específica, né? Além disso, o projeto artigo não é para aumentar de 1 terço ou 2 terços apenas criminoso, que com o objetivo de impedir a dificuldade de identificação, usar servidor intermediário, recurso que disfarça a conexão para ocultar a origem do acesso, ou técnica de mascaramento. Aí eu já não entendo mais nada. Mascaramento, ocultação, falsificação, alteração ou anonimização de endereço de IP ou de outros. Crime hediondo. O projeto inclui diversos crimes relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes no rol de crimes hediondos. Entre esses crimes estão produzir conteúdo e tal. Não era hediondo antes? Não. Quando o crime... aqui, ó. Quando um crime é classificado como hediondo, passa a ser tratado com muito mais rigor pela lei. As punições se tornam mais duras e os benefícios para condenados como fiança, indulto e progressão de pena são cortados ou dificultados. Realmente. Mas por que então a gente tem aqueles casos onde o cara ele estupra uma mulher e ele consegue a saidinha? Teve aquele cara, o cara estuprou a mina, aí ele saiu na saidinha e estuprou a mãe e a irmã dela. Não sei. Tipo assim, mano... Absurdos jurídicos do Brasil. Pois é, o projeto autoriza a chamada ronda virtual, ser realizado por órgãos investigativos oficiais para identificar e coletar arquivos em ambientes digitais públicos relacionados a crime contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. Os ambientes Mas presta atenção. Os benefícios são cortados ou dificultados. Não necessariamente só cortados. Então pode ser que seja mais difícil, mas ainda assim o cara consegue. Esses ambientes incluem peer-to-peer, ponto a ponto, em que computadores conversam diretamente entre si sem precisar de um servidor. Fora, nos casos de flagrante de risco à vida ou de risco à integridade Não física. fala Eu sei. O menor identificado durante a ronda virtual, o órgão responsável poderá requisitar os dados cadastrados diretamente ao provedor de conexão. Sem ordem judicial, a autoridade judicial deve ser comunicada em até 48 horas. Proteção às vítimas, desce um pouquinho. Aí tem proteção à vítima, tal, etc. Responsabilização financeira, tal. Muito bom isso daqui, ó. Tem que cobrir integralmente os custos do tratamento da vítima, inclusive com ressarcimento ao Sistema Único de Saúde. Isso aqui, e digo mais, isso aqui deveria ser utilizado também, tá? Para cuidados com as famílias das vítimas de latrocínio. Você foi pego no latrocínio, a mãe ficou traumatizada, você vai pagar o custo da terapia dela para sempre. Falou? Tem uma pessoa na minha família que ela sofreu abuso por um parente lá. Ela tem alguns problemas mentais assim, que é nítido. E a família sofreu também com isso. Pois é, tem que pagar. Vamos lá? O cara mandou assim: leis que nunca são cumpridas. Não, cara, tem leis no Brasil que são muito cumpridas. Eu vou dar um exemplo. Lei de pensão no Brasil é cumprida. Calma que vai ter uma notícia sobre isso, tá? Lei trabalhista é cumprida. Eu acho que leis para esse tipo de crime contra a criança é cumprida. Tanto que é o seguinte, cara, na rede social, né, as redes sociais de credibilidade, né, o próprio Instagram, X e tal, a nudez contra a criança e adolescente, ela cai rapidinho. O que o Felca estava denunciando naquela época é que às vezes tinha coisas disfarçadas. Então, por exemplo, tinha umas menininhas lá dançando de biquíni. Não era necessariamente nudez, tal, e meio ficava na zona cinzenta e deixava. Mas se tem ali a violência, o negócio cai rápido, tá? Gostou desse corte? Inscreva-se nesse canal para receber mais cortes como esse. Deixe o like e compartilhe.